E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que tudo na paz, todos com saúde, né? Que Deus possa estar cuidando de cada um de vocês e de nós também. Hoje nós vamos falar sobre divisibilidade e raízes de polinômios, né? Nós temos 3 resultados muito importantes que nós precisamos aprender, né, nessa parte, e eu vou estar falando um pouquinho sobre eles. O primeiro deles é a definição de raízes, certo? Vamos falar de raízes, precisamos saber o que é uma raiz. Vocês podem usar o livro para estar acompanhando na página 34 da apostila nova. Tá? O que é uma raiz? Ora, um valor, uma raiz é um número, né? O que é uma raiz? Uma raiz é um número. É um número, né, que é um número complexo, pertencente a C, né? Esse número, ele será a raiz P de A é igual a 0, né? Se P de A é igual a 0, então esse número é raiz A. Não, deixa eu falar direito isso. O que é uma raiz, então? Uma raiz é o seguinte, você tem um número complexo, né, pertencente a C, A pertence a C, é raiz quando acontece o quê? A pertencente a C, ou seja, um número complexo é raiz, se somente se P de A for igual a 0, ou seja, o valor numérico desse A é igual a 0. Na prática, o que significa isso? Significa que se você tem um polinômio e tem um número, para saber se esse número é raiz ou não, o que você tem que fazer? Tem que pegar esse número, jogar lá no polinômio e verificar se dá 0 quando você faz o cálculo. Se o valor numérico for 0, então é raiz. Se o valor numérico não for 0, então não é raiz, certo? Então você tem lá, digamos, um polinômio x² mais 4x mais 4. Você pega o número 2. Como é que eu vou saber se esse 2 é raiz desse polinômio? Eu pego esse 2 e jogo lá no lugar da variável. Coloco lá na variável, faço a conta. Se o resultado é 0, então 2 é raiz. Se não é 0, então não é raiz. Né? Essa é a definição de raiz e esse é o primeiro resultado, né? Que na verdade não é um resultado, é uma definição que vai ser muito importante para a gente a partir de agora. Tudo que nós vamos trabalhar a partir de agora nesse capítulo vai depender dessa definição aqui, tá? É uma definição realmente simples, né? E ela vai nos ajudar bastante. O primeiro resultado, de fato, né? Já que isso aqui é uma definição, o primeiro resultado que nós vamos ter é o seguinte, o nome dele é Teorema do Resto, né? Esse resultado é chamado de Teorema do Resto. Para quem não sabe, um teorema é um resultado que pode ser provado, que vai funcionar sempre. É uma regra que funciona sempre e você pode provar através de uma série de raciocínio lógico. Então nós temos o Teorema do Resto. O que o Teorema do Resto diz? Ele diz que se você tem um polinômio P de x e você faz a divisão dele por outro polinômio que é do tipo x menos a. Estamos falando da página 34 e o teorema do resto está lá no topo da página. Então você faz a divisão desse polinômio por x menos a. Obviamente você vai obter um resto. O que o teorema do resto diz é que esse resto é exatamente igual ao valor numérico de a. Certo? Como assim? Olha, vamos por parte. Você vai ter lá um polinômio p de x. Esse polinômio p de x, ele é an... Opa, esse n fica embaixo. An x elevado a n até a1x mais a0. É um polinômio de grau n. Pode ser o polinômio mais feio que você imaginar. Você tem lá outro polinômio que vai ser o divisor, que ele é desse tipo aqui, ó, x menos a. Tá? Tem que ser um polinômio de grau 1, coeficiente 1, e aqui pode ser qualquer número. Tá? O que o polinômio quando eu faço a divisão desse polinômio por esse, eu vou obter um quociente, né, um resultado, que vai ser um polinômio aqui, que eu vou colocar a letra B aqui. B é x elevado a n menos 1, né, porque vai ser
n de menos 1 está aqui, quando você faz a divisão você subtrai os expoentes, mais até um certo b0. É um polinômio. Mas não importa os valores aqui, o que importa é que existe um polinômio que vai ser o resultado. E você vai obter também um resto, né? Um resto que tem algumas exigências. Lembra do vídeo que eu falei sobre divisibilidade de polinômios? A exigência para o resto é que o grau dele seja menor que o grau do divisor. O grau do divisor aqui, ó, é 1. Então o grau desse aqui tem que ser menor do que 1. Estamos falando de números naturais. Qual é o único número que é menor que 1? Natural menor que 1. É o zero. Então eu tenho um polinômio de grau zero. Como é que eu represento um polinômio de grau zero? É um polinômio desse tipo aqui, ó, k. É só um número. X elevado a zero não precisa escrever. Né? O grau é o maior expoente. O maior expoente que esse aqui tem é zero. X elevado a zero. Então não tem x elevado a 1, não tem x elevado a 2, não tem nenhum outro x. Ele é um polinômio desse tipo aqui. Isso aqui é fato. Eu pego um polinômio, divido, eu vou obter um resultado e um resto. Certo? Agora, vamos analisar aqui. Ó. Quando a gente fala de números, eu faço lá, por exemplo, 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, sobra 1, né? Quando eu pego aqui ó, e faço 2 vezes 3 mais 1, dá exatamente 7, não é? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Eu pego esse vezes esse e somo com esse, obtenho o dividendo. Em polinômios vale a mesma coisa. Se eu pego o divisor vezes o quociente mais o resto, vai dar o dividendo. Esse vezes esse mais esse tem que dar esse. Ou seja, P de x é igual a Q de x vezes o divisor, que é x menos a, né? Mais o resto, que é k. Né? Isso aqui é fato. Se eu faço a divisão, essa relação vai ser verdadeira. Agora, o que seria P de A? P de A é trocar o x por A. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Vai ficar Q de A vezes A menos A mais K. Estou trocando o x por A. Quando eu vou fazer o valor numérico de alguma coisa, de algum número, é isso que eu faço. Eu pego as variáveis e troco por esse número. Foi o que eu fiz aqui. Agora, quanto dá isso daqui? Ó? Isso daqui vai dar zero, porque A menos A dá zero. Zero vezes isso daqui dá zero. Então, P de A é igual a K. Zero mais K dá K. O que o teorema diz? Exatamente isso. Que quando eu faço a divisão de um determinado polinômio por x menos A, o resto é exatamente P de A. Então, dada uma situação, se você tem lá, por exemplo, um polinômio e quer saber o resto da divisão dele por x menos 3, o que você pode fazer? Pega o 3, joga lá no polinômio e calcula o valor numérico. O resultado desse valor numérico vai ser exatamente o resto da divisão. Ah, professor, mas é viável fazer isso? Depende. O que importa aqui é que funciona. Tá? Funciona. É lógico que dependendo do A, por exemplo, se o A for raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i, um número complexo. É viável pegar esse trem e jogar lá num polinômio de grau 5? É óbvio que não. Vai dar uma conta gigantesca, horrível de se fazer. Mas funcionaria se você fizesse. É isso que é importante nesse caso. Tá? Então assim, o que o teorema do resto diz? Que quando você divide um polinômio por x menos a, o resto é P de A. Certo? Por que isso é importante, pessoal? Porque nós vamos ver agora um outro teorema. Né? Esse teorema está na página 34, bem no topo da página, do lado direito da página. Nós vamos ver agora um outro teorema chamado Teorema de D'Alembert. O Teorema de D'Alembert ele é muito importante, ele vai nos ajudar bastante. Na verdade, na matemática, tudo que tem nome de gente geralmente é importante. Logo, logo vocês vão ver um teorema de Gilmar por aí. Só para facilitar a vida de vocês quando vocês estiverem na faculdade. Mas veja, Teorema de D'Alembert, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que se um polinômio é divisível por x menos a, então a é raiz. Simples assim.
Ele diz isso. Se um polinômio é divisível por x menos a, então a é raiz. Por que que ele fala isso? Pelo seguinte. Primeiro, o que significa p de x é divisível por x menos a? Olha, é a mesma ideia de divisibilidade de números. 6 é divisível por 2 porque com pirâmide, é uma divisão exata. que é uma situação onde você tira uma parte da pirâmide e você tem um tronco de tronco de pirâmide. O tronco de pirâmide dessa divisão ele tem zero. Mais ou menos esse formato. Mas nós acabamos de ver no teorema do resto aqui que o resto é da divisão divisão é P de A. Isso significa que P de A é zero. Não é? Ora, P de x é divisível por x menos a. O que significa isso? Que o resto é zero. Está anotado. Ora, nós vimos no teorema do resto que se o resto de uma divisão de P de x por x menos a é P de A. Significa que P de A é o resto. Zero. Agora, o que significa dizer que P de A é zero? Significa dizer que A é raiz. Lembra que eu falei? Como é que você verifica se um número é raiz? Calcula o valor numérico. Se for zero, é raiz. Se não for, não é. Tá aí, ó. P de A é zero, então A é raiz. E essa regra, essa lógica, ela vale ao contrário também. A é raiz, então, consequentemente, P de A é zero. Nós vimos no teorema do resto que P de A é exatamente o resto. Então, o resto é zero. Se o resto é zero, significa que o polinômio é divisível. Né? Então, é uma sequência de raciocínios lógicos que levam de uma coisa a outra. Se P de x é divisível por x menos a, então A é raiz. E esse teorema, pessoal, ele é muito importante pelo seguinte. Quando eu tenho um polinômio de grau 1, por exemplo, é muito simples de achar as raízes dele. Né? Você lembra de função afim, o que você fazia para descobrir as raízes de uma função afim? Só passar um número para o outro lado, subtraindo, o outro dividindo e pronto. Quando eu tenho um polinômio de grau 2, eu consigo fazer as raízes dele tranquilamente. Talvez seja um pouquinho mais complicado, eu vou usar Bhaskara ou outro método, mas, por via das dúvidas, mete Bhaskara lá que vai funcionar. Né? Agora, quando eu tenho um polinômio de grau 3, aí o bicho pega, porque eu não consigo. Ninguém ainda inventou uma fórmula que faça o cálculo das raízes de um polinômio de grau 3. Se você quiser tentar, aliás, você vai ficar famoso com isso. Vai poder dar seu nome ao teorema. Mas ninguém fez isso ainda. Né? Então o que acontece? Quando você tem um polinômio de grau 3, por exemplo, x ao cubo menos... esqueci, eu ia bancar o esperto aqui e fazer um teorema de cabeça, mas tá lá no livro. Estou falando do exercício 2 na página 34. É x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. O exercício diz o seguinte: sabendo que 2 é uma das raízes desse polinômio, determine as demais raízes. Ele tem outras raízes. Né? Então, 2 é uma delas. Se 2 é uma raiz desse polinômio, o que significa? 2 é raiz. Significa que P de 2 é zero, significa que o resto da divisão de P desse polinômio aqui por x menos 2 é zero, ou seja, que esse polinômio é divisível por x menos 2. Então eu vou usar isso. Por que eu vou usar isso? Porque quando eu faço a divisão, o resultado vai ter um grau menor que esse grau aqui. Usando o método da chave, isso fica evidente. Quando eu divido esse polinômio por x menos 2, já que 2 é a raiz, eu faço x ao cubo dividido por x, vai dar x ao quadrado. Então, o meu resultado vai ser x ao quadrado mais alguma coisa. Ou seja, tem grau menor do que esse, vai ter grau 2. E se essa parte aqui tem grau 2, eu posso aplicar Bhaskara. Né? Então, eu saio de uma coisa que eu não sei fazer as raízes, né? E encontro uma coisa que eu consigo fazer. Como é que eu vou fazer essa divisão aí? Eu poderia fazer usando o método da chave, mas é muito trabalhoso. O que eu vou fazer? Vou usar o teorema, né, Briot-Ruffini. Lembra? Nome de gente. Briot-Ruffini. Como é que eu faço o Briot-Ruffini? Faço a tabelinha, coloco a raiz aqui, o número que eu vou usar aqui, né? Estou dividindo por x menos 2. Então eu coloco 2 aqui. Os coeficientes do
polinômio eu coloco aqui, ó. Tenho 1 menos 6 mais 11 menos 6. O primeiro passo, construir a tabelinha. Segundo passo, colocar os coeficientes aqui. Terceiro passo, desce aqui, ó. Depois, multiplica e soma, multiplica e soma, multiplica e soma. Né? 2 vezes 1 dá 2, menos 6. 2 mais menos 6 vai dar menos 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 mais 11 dá 3. 2 vezes 3, 6. Menos 6, 0. Olha aí, ó. Esse número aqui, o último número, é o resto da divisão. De fato, 2 é raiz, o resto foi 0. É exatamente o que o teorema de D'Alembert disse. Brion-Ruffini diz que esse é o resto e que esses aqui são os coeficientes do resultado, do quociente da divisão. Então eu vou pegar esse daqui como termo independente, não vai ter x, não vai ter variável. Aqui, ó, de lá para cá eu vou colocar x, x ao quadrado. A variável vai em ordem crescente de expoentes. Então o resultado da divisão disso daqui por x menos 2 é x ao quadrado menos 4x mais 3. Né? Significa que, se eu encontrar as raízes desse polinômio aqui, eu vou estar encontrando as demais raízes desse polinômio aqui. Porque toda raiz desse aqui vai ser raiz desse aqui também. Certo? Porque, de certa forma, esse polinômio aqui está dentro desse daqui. Né? Então, como é que eu encontro as raízes desse? Ora, resolvo a equação. Isso aqui é igual a 0. Posso usar Bhaskara, posso usar soma e produto. Nesse caso, vou usar soma e produto. A soma tem que dar 4, que é esse número aqui considerado trocado, e o produto tem que dar 3. Lembrando que essa regra vale porque aqui é 1. Né? Nós temos alguns acréscimos quando aqui não é 1. Mas como é, muda o sinal, coloca aqui, pega esse e coloca aqui. Dois números que somados dá 4 e multiplicados dá 3, ou seja, 1 e 3. 1 mais 3 dá 4 e 1 vezes 3 dá 3. As demais raízes desse polinômio, então, são 1 e 3. Né? Quais são todas as raízes desse polinômio aqui? 2, 1 e 3. Certo? Então, nós usamos o teorema de D'Alembert para diminuir o grau do polinômio a fim de poder calcular suas raízes. Né? Essa é uma das utilidades dele. Nos exercícios vocês vão explorar mais algumas aí. Nós temos outros resultados também na sequência do livro aí, mas por enquanto vamos absorver bem esses aqui, vamos trabalhar.